wonderful pleasure as usual to have Robert, the Chief Vocabulary and Language Officer of BSR, President, owner, principal, and an amazing professor who is helping many of you to get your English in place. He's going to talk tonight about the new TOEFL and give you guys some guidance on what's new about it. Is it easier? Is it harder? Is it better to take the IELTS? You give you some ideas with respect to the two tests, and I think that's something that everybody wants to know. Buenas noches a todos. Boa noite a todos. É um prazer ter o Robert, um professor incrível que está ajudando muito de vocês. Nessa reunião, vamos falar sobre o novo TOEFL e daremos algumas orientações sobre a nova prova. Nos acompaña con frecuencia acá esta noche. El tema es hablar del examen del TOEFL, el nuevo TOEFL, y compararlo con el IELTS, sugerir cuáles han sido los cambios. Eso significa que si el TOEFL es ahora más fácil, que si es más difícil, que si es mejor tomar el IELTS. Robert nos va a dar una buena perspectiva y unas buenas sugerencias sobre los dos exámenes y algunas preguntas relacionadas con la preparación. So, Robert, as usual, thank you very much, and the audience is all yours. Thank you very much, David. Thank you much for the kind introduction. I feel humbled. Muchas gracias por la introducción. Me siento, la verdad, muy honrado. I'm going to start sharing my screen. Robert agora vai começar a reunião e começará a compartilhar a tela. Okay. Can you all see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Sí, Robert, todo lo podemos ver. Okay, perfect. So what we're gonna do today, lo que vamos a hacer hoy, is we're gonna compare the new TOEFL IBT. Vamos a comparar el nuevo TOEFL IBT versus the IELTS. Vamos a compararlo con el IELTS in order to eventually. Hoje nós iremos comparar o novo TOEFL com o IELTS. Con información, with information, to unlock our path to success. Para desbloquear o seu caminho ao sucesso. There are three things that are extremely important in your process here at Nash. Hay tres cosas que son muy importantes. Existem três coisas que são muito importantes em seu processo aqui com o Nash. Além de toda a papelada. Você precisa ter sucesso no NCLEX, precisa passar no TOEFL ou no IELTS, e precisam ter domínio necessário do idioma para poder ter uma boa entrevista. Temos uma responsabilidade mútua. Nós temos 20% dessa responsabilidade. E você é responsável por 80%. Temos que trabalhar duro. Somos parceiros nisso. What is changing in the TOEFL, compare it with the IELTS, and start making an idea of which exam should I take or not. Hoje nós esperamos dar-lhes a melhor quantidade de informação possível para que vocês possam comparar o TOEFL com o IELTS e para que vocês também possam decidir quando chegue o momento de decidir qual das duas provas tomarem. Primeiramente, o TOEFL IBT é uma prova dos Estados Unidos, americana. E IELTS é uma prova britânica. O que isso significa? Bem,
TOEFL is American, es decir, el acento. Bom, todo o sotaque e o histórico cultural de TOEFL é americana. Estados Unidos, and the accent, the pronunciation, and E a pronúncia, o sotaque e todas as questões culturais do IELTS são britânicas, na maioria. y todas las cosas que ustedes van a leer y entender son básicamente británicas en el IELTS. Something to take into account, perhaps. Algo que tenemos que tener Coisas en para tomar em conta. bueno, de repente. Is American English so different from British English? Yes, there are a lot of O differences. inglês americano é muito diferente do inglês britânico. Sim, existem muitas diferenças, porém não é como português e espanhol. São dois idiomas diferentes. Aqui estamos falando de sotaque, palavras, histórias. But it's not a radical thing to think on the possibility of I prepare for TOEFL, but maybe I switch to IELTS somewhere down the line. It can be done. No es loco pensar, o sea, no estamos hablando de, digamos, portugués y español, por ejemplo, que son dos idiomas. Bom, não são dois idiomas diferentes, porém a compreensão geral de alguns aspectos são diferentes, assim como as diferenças culturais e de sotaque. Genera dificultad, pero por otro lado no significa que ustedes de repente estén preparándose para el TOEFL y en algún momento digan, bueno, no, mejor presento el IELTS. It can happen. Okay. The two exams are valid worldwide. Los dos exámenes son aceptados en el mundo entero. As duas provas são válidas em todo o mundo. The ones that are mostly accepted by all states, but especially by visa screen, ¿ok? La mayoría de los exámenes, o sea, tanto el TOEFL como la IELTS son aceptados en todas partes del mundo, son exámenes supremamente As duas reconocidos. provas são aceitas por todos os estados, praticamente. Y la mayoría de los estados E aceito para o processo do visto. a trabajar. So, okay, an initial comparison, una comparación inicial. Uma comparação inicial. O TOEFL e o IPT é administrado pelo ETS. Are delivered per year, and the price for the TOEFL IPT is around $200. Okay, el TOEFL IPT es administrado por la ETS, es una compañía americana. Más o menos 5 millones de tests son presentados por año y el costo del TOEFL es alrededor de los $200. The IELTS is co-owned by the British Council, IDP Education, and Cambridge Assessment English. Over 5 million tests are delivered per year, and it costs around $200. Okay. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el IELTS también es, los que lo producen son el British Council, IDP Education. Bom, quem produz o IELTS é British Council, mais de 5 milhões de testes são dados por ano e custa ao redor de $200, assim como o TOEFL também custa ao redor de $200. There's not a price difference, and there's not an assessment where you can say, oh no, 10 million people take the IELTS, it must be easier. 10 millones de personas toman el IELTS, de pronto es más fácil. No, these are basically the same, ¿no? Básicamente lo mismo aquí. É basicamente o mesmo. Both exams, ambos exámenes, as duas provas incluem 4 sessões. Leitura, audição, fala e escrita. Let's go section by section. Vamos sección por sección. Reading. Vamos em seção por seção. De compreensão de lectura. Okay. In the new TOEFL. Compreensão de leitura. Now, everyone
No novo TOEFL, todo mundo escríbalo en un post-it or todos escrevam em um post-it. start being available on July 26th, ¿ok? El nuevo TOEFL empieza a ser disponible en julio 26. O novo TOEFL estará disponível dia 26 de julho. Si ustedes toman el TOEFL antes de julio 26, Se vocês fazem antes da data prevista, old TOEFL. vocês farão o antigo TOEFL. Presentar el TOEFL, el viejo TOEFL, que es el de ahora, que significa, so that's why in this section, es por eso que en estas secciones Por isso que nessa sessão going to be comparing the new TOEFL, the old TOEFL, eu estarei comparando o novo TOEFL, o antigo TOEFL e o IELTS. el TOEFL que está en estos momentos antes de julio 26 y el IELTS. I hope I don't confuse you. Eu espero não confundi-los. I think the slides are clear enough. Creo que las Mas eu acho que os slides estão claros o suficiente. In the new TOEFL, in the reading section, you have two reading passages. En el nuevo TOEFL, en la parte de lectura, tienen Bom, no novo TOEFL, na parte de leitura, temos 2 passagens de leitura. you have three. No IELTS são En 3. el IELTS ustedes tienen tres lecturas. On the old TOEFL, you have between 3 or 4. En el TOEFL, No antigo TOEFL, você tem entre 3 a 4 passagens de leitura. in the new TOEFL, each reading passage has around 10 questions. So it's 20 questions total. En el nuevo TOEFL, Bom, no novo TOEFL, y alrededor existem 10 perguntas nessas passagens de leitura, então são 20 perguntas. on the IELTS, you get 40 questions total, okay? Because each reading has 20 questions, okay? Cada lectura en el IELTS tiene 20 preguntas, entonces ustedes van a estar No respondiendo IELTS, vocês têm 40 perguntas em cada leitura. de 40 en total, ¿no? Porque como son 3, entre 40 y 60. The new TOEFL will give you 35 minutes for the reading section. El nuevo TOEFL les va a dar a ustedes 35 minutos para la sección de lectura. O novo TOEFL dará a vocês 35 minutos para a leitura. Old TOEFL, the one you're taking today, it's going to be between 54 to 72 minutes. Okay? El nuevo TOEFL, o sea, el TOEFL que si ustedes toman el TOEFL mañana, la sección de comprensión de lectura puede demorar entre 54 y 72 minutos. ¿Ok? Dependiendo. No antigo TOEFL é de 54 a 72 minutos. Depende se você vai ter 2 ou 3 leituras de passagem. Tanto en el new TOEFL, que viene en julio 26, como en el TOEFL actual, all the questions are multiple. Tanto no TOEFL novo quanto no atual, todas as perguntas são de questão múltipla. You have many formats. You have multiple choice, you have matching, you have sentence completion, you have diagrams. En el IELTS, los tipos de pregunta para No IELTS já é diferente. Existem questões múltiplas. Tienen selección múltiple, tienen apareamiento, tienen completar las frases, tienen diagramas. So one of the things you need to take into account, Uma das coisas que se deve levar em conta is that you need to prepare for both exams. é que você deve se preparar para as duas provas. And preparation is to prepare on how to answer the different formats. E a preparação é se preparar para como responder os dois formatos das perguntas. So, the listening section, la sección de comprensión auditiva. On the new TOEFL, a seção de escuta. Between 4 to 5 recordings, which are lectures or conversation. En el nuevo TOEFL ustedes tienen entre 4 o 5 audios, grabaciones, que están divididos en lectures, que son clases, un profesor hablando,
and conversations. Two people No talk. novo TOEFL, vocês têm de 4 a 5 gravações. Has 7 questions, around. Cada áudio tem 7 questões. In total, it's 28 questions. Em total, são 28 perguntas. The overall timing for this section is 36 minutes. El tiempo global para esta sección va a ser de 36 minutos. O tempo total para essa sessão é de 36 minutos. Multiple choice format. Todas as perguntas estarão no formato de múltipla escolha. In the current TOEFL, the one that you will take before July 26th. No TOEFL atual, que vocês farão antes de julho 26, vocês têm entre 5 a 9 áudios. Conversações, palestras. The total questions is going to be around 28 to 39 questions. Más o menos son entre 28 y 39 preguntas. São entre 28 e 39 perguntas. Between 41 to 57 minutes to answer the section. So you don't know. If you get 5 audios, it's 41 minutes. But if you get 9 audios, it's almost an hour. Ustedes realmente no saben. Si ustedes obtienen 5 audios, más o menos son 41 minutos. Pero si les tocan 9 audios, estamos hablando de casi una hora. All the answers are going to be multiple choice. Todas as perguntas serão de múltipla escolha. But in the IELTS, you have 4 recordings. En el IELTS son 4 gravaciones. In total, No IELTS são 4 gravações. you got 40 questions. All right? 40 perguntas no total. So it's 10 questions total. So I made a mistake there. Son 10 preguntas por gravación. Então são 10 perguntas para cada gravação. Sorry about that. Me disculpo. You have 30 minutes plus 10 Vocês têm 30 minutos e mais 10 minutos. 30 minutos para esta sección de audio en el IELTS. Pero ustedes toman notas, you take notes, and those notes or the answers y las respuestas, you transfer them to a page, to an answer sheet, okay? Estas respuestas que ustedes escriben, las tienen que escribir después en una hoja donde ustedes van a ir respondiendo, ¿ok? São 30 minutos para responder e 10 para transferir essas perguntas para a folha de respostas. Can be either handwritten, el IELTS puede ser donde ustedes responden las O IELTS pode ser escrito à mão, or typed in a computer, ou digitado em um computador. escribir en el computador. That depends on the center where you register for the IELTS. Eso depende del Depende no centro que vocês se registrarão para fazer o IELTS. Okay. If you were wondering what multiple choice is, this is the type. Se você se pergunta que tipo de questão múltipla é essa, Ustedes estaban preguntándose, bueno, selección múltiple, ¿qué es? Este es el tipo de pregunta en selección múltiple. Ustedes pueden responder entre A, B, C. é esse estilo de prova de múltipla escolha. Miren esto. This is a Mas olhem minimum isso. type of question that you'll only get in the IELTS. Este es un tipo de pregunta. Bom, este é um tipo de pergunta de correspondência que vocês terão no IELTS. This does not happen in the TOEFL. Esto no sucede. Não acontece no TOEFL, apenas no IELTS. Match, okay? 1 to 6 with A to F, depending on either the listening or the Aqui vocês terão que combinar o 1 com o D, o 2 com o E, si es la 1 con la B, la 4 e preencher com a palavra correta. o dependiendo de lo que escucharon. This, for example, is a diagram. Este, por ejemplo, es un diagrama. And Isso, por exemplo, é um diagrama. a listening in the IELTS. Corresponde a un listening Corresponde ao listening no IELTS. of a place, and depending Você tem um mapa do lugar you take e dependendo do que a história diz, that you know você faz as suas anotações. that the multimedia room or the meeting room is next to the seminar room. It's to the right of the seminar room, so you know that 14E, okay?
de pronto dicen que la sala de juntas está a la derecha de la sala de seminarios, entonces ustedes ya saben que 14 corresponde a la E y ustedes entonces en la 14 ponen meeting room, ¿ok? I'm showing you this because I want you to get an idea of what type of questions appear on the IELTS that are very different from the multiple choice of the IELTS. Quiero mostrarles esto para que vean cómo estos diagramas, este tipo de preguntas van a aparecerles en el IELTS y no les van a aparecer en el TOEFL. Sometimes there are people who are very good at taking exams and they know how to manage multiple choice, for example. Muchas personas son muy buenas respondiendo Bom, muitas exámenes. pessoas são muito boas em responder questões de múltipla escolha. So that is, let's say, an advantage for TOEFL compared to the Isso é uma vantagem para o TOEFL comparado com o IELTS. con el IELTS. Sometimes people find this type of questions easier than just answering. Às vezes as pessoas acham esse tipo de pergunta mais fácil. Muchas personas encuentran que responder este tipo de preguntas es mucho más fácil que, por ejemplo, la selección múltiple del TOEFL, porque independiente que sea A, B, C, ¿no? D, you know, with A, B, C, and D, you can do eeny, meeny, miny, mo, and then make an educated guess. A veces, cuando ustedes tienen A, B, C, D, pueden hacer un tin marín de doping way y definir, bueno, me voy con la B y adivinar. Y pues con este tipo de preguntas en el IELTS es muy difícil adivinar. With this type of questions on IELTS, it's very difficult to make a type of guessing where you basically go like by chance. Okay. David eventually could tell you about the probability of that being correct. David probablemente les puede hablar de las probabilidades matemáticas de que esto sea correcto o no. Okay, this is another type of question in the IELTS. Este es otro tipo de pregunta en el IELTS. Esse é outro tipo de pergunta no IELTS. Fill in the blank. Esto es llenar Isso é completar os espaços. Complete the summary using the list of words A to K below. Entonces ustedes completan Então, complete o resumo usando uma lista de palavras. al contexto del párrafo, ustedes también van llenando, ¿no? Las frases que están con las palabras que están ahí. De letras, perdão. E vocês vão completando de acordo com o contexto e de acordo com o que você escuta ou com o que você está lendo. One thing that the IELTS has, una cosa que el IELTS tiene, Uma coisa que o IELTS tem, that Latin Americans and probably Brazilians have a big problem with, que los latinoamericanos y que latino-americanos e brasileiros têm um problema, un gran problema con uma dificuldade. on readings you have true, false, not given. Ustedes en las lecturas Na leitura, vocês têm falso e verdadeiro. No está. No está en el texto. It's not given. Ou não está. Our culture, for some reason, thinks in true or false. Nuestras culturas, por alguna razón, piensan en verdadero o falso. Nossas culturas, por algum motivo, pensam verdadeiro ou falso. It's not given. Nos sentimos muy inseguros. Nos sentimos inseguros Esto no em aparece en la dizer sim ou não, isso não aparece. A gente costuma ir para o falso, when in reality it's not given. Cuando en realidad quando, na realidade, não apareceu no texto ou na leitura. I'm telling you this because I want you to understand what type of training you need to do when you decide to eventually take the IELTS. No? Estou dizendo isso para que vocês saibam que tipo de treinamento vocês terão caso vocês decidam fazer a prova do IELTS. Okay. All right. The speaking part. Ok. A parte da fala. Slide in the presentation today. Esse é o slide mais importante da apresentação. This is the crux of the matter. Aquí es donde reside nuestra decisión. ¿Por qué? Why? Because of course, Visa Screen requires a higher score in the speaking section
both for TOEFL and for IELTS, than the rest of the section. El visa screen requiere un resultado. Bem, a Visa Screen requer um resultado maior para a parte de speaking, que é a parte de TOEFL, tanto para o TOEFL quanto para o IELTS. Essa é a seção mais importante. A má notícia sobre o novo TOEFL é que a parte de speaking, de fala, continua a mesma. São 4 tarefas em 16 minutos. São tarefas que estão interligadas. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão me escutar, por exemplo, algumas pessoas falando sobre um problema com um colega de quarto. E aí você vai ler um texto. O texto é sobre uma política de uma universidade falando sobre mudar de colega de quarto. E aí terá uma pergunta que você precisa responder falando para um computador, com o microfone. E vocês têm um limite de tempo. 30 segundos para preparar. Então tem que fazer boas anotações. E 1 minuto para falar. E a outra pergunta, que são 45 segundos. Algumas pessoas são muito bem-sucedidas nessa parte. Algumas pessoas têm muitas dificuldades e vão mal nessa parte. Ficam muito nervosos com o tempo. Eles cortam a resposta. Falam 40 segundos ou até 58 segundos, mas o importante é que complete o tempo de 1 minuto. A seção de speaking, de fala, no TOEFL, é feita no mesmo dia e no mesmo bloco que a prova. IELTS, de outra forma, a parte de speaking, de fala, tem 3 partes. A parte boa é que vocês estarão falando com um avaliador e não com um computador, que é um avaliador certificado para IELTS. Então, há uma interação humana. A prova leva entre 11 a 15 minutos. Às vezes vai até 16 e 17, mas não é muito comum. Porque essas pessoas precisam avaliar várias pessoas durante o mesmo dia. Existem 3 partes nessa entrevista. Perguntas gerais sobre você e tópicos familiares, como casa, família, trabalho, estudo e interesses. Isso leva 3 a 4 minutos. Part number 2, la segunda parte, and of course, word of advice. Tell the person that
you're a nurse and you're applying to go to the US. Díganle al examinador que ustedes son Diga ao enfermeros. avaliador que vocês são enfermeiros e estão se aplicando para um trabalho nos Estados Unidos. E por isso que vocês estão fazendo essa prova para nivelar o nível de inglês de vocês. Perdão. There's a psychological part to it, you know. You cannot do that on the TOEFL. Ustedes no pueden hacer eso en el TOEFL. You know, but Não há como fazer isso no TOEFL. play the human touch, no? Ustedes manejan un poquito la. Mas tem como manejar a química e a interação humana. Parte número 2. El examinador les va a dar a ustedes literalmente una hoja con una pregunta. Generally it's a question. No, you know, like O avaliador lhe dará uma folha com uma pergunta que fará perguntas sobre um tópico particular. por ejemplo, cuénteme sobre su barrio y cómo se compara sobre otros barrios en su ciudad. You have 1 minute to prepare. Ustedes tienen un Você tem 1 minuto para se preparar. You think what you're gonna say, ustedes piensan que van a decir, Podem pensar no que vão falar. your answer. Y luego ustedes dan, E aí vocês respondem. you have like 2 or 3 minutes to respond. No? You talk about Leva 2 a 3 minutos para responder. it's a nice neighborhood, it has a lot of trees, it has a lot of stores, it's not dangerous, entonces ustedes pueden hablar de su barrio, que es un barrio muy bonito, que tiene árboles, que tiene almacenes, que no es peligroso. I mean, but then on the third part, the examiner is going to continue asking you questions that relate to what you answered on part number 2. El examinador Na parte 3, o avaliador fará outras perguntas em relação ao tópico do que vocês responderam na parte número 2. va a continuar preguntándoles sobre el examinador les va a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes Isso dará a vocês a oportunidade de discutir mais. Oh God, security is on, so I don't know what happened. Yeah, that was very weird. I saw that you were asking to control my screen. Okay. Sorry about that. Lo pedimos disculpas. Gente, desculpem a todos. Aparentemente, alguém hackeou o sistema e fez essa bobagem. I cannot move my Sinto muito por vocês terem presenciado isso. I'm sharing the computer right now, so. Okay, what I'm gonna do is I'm gonna leave the presentation. I'm gonna try to enter again. Yeah, I do that and Okay. I'll wait for you. All right, sorry about that. Agora, o Robert vai sair da apresentação e vai tentar entrar novamente. Alguien se le metió al computador. Ya volvemos a comenzar. Nos disculpamos. Ah. Volvemos a Robert está volviendo a entrar a la reunión, ya se va a volver a unir. Puede ser los virus, David. No, alguien le hackeó el computador a él. Ah, Ya le voy a decir.
Que le ponga un detalle de seguridad que seguramente no puso. Acá está pasando mucho eso, pero con WhatsApp, y todas las redes sociales. Voy a ir contestando un par de preguntas que han hecho en el chat mientras tanto. ¿Ok? Si van escribiendo alguna pregunta que tengan, no hay ningún problema. El examen, el TOEFL o el IELTS, se puede repetir todas las veces que tú quieras. Não há Bom, o Davi agora respondeu a uma pergunta. Perguntaram se quantas vezes pode fazer o TOEFL. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Porém, toda vez que fizer, terá que pagar um custo de $200. Pay again for that. So, yeah, and as you know, the cost is about $200 for the exam. Y como ustedes saben, obviamente tiene un costo. Entonces, por ese lado no hay. Puedes elegir cualquiera de los dos exámenes. Puedes elegir el examen Você pode escolher qualquer uma das provas. Por algún motivo te prefieres el TOEFL, puedes seleccionar el TOEFL. Si al contrario prefieres el IELTS, puedes escoger el IELTS. No tiene ningún problema un examen sobre el otro. Los dos son completamente aceptados. Los board de enfermería y el visa screen, los dos aceptan los dos exámenes, ¿ok? Perdónenme un segundito que ya le di permiso a Robert. Yeah. Robert, when you share, Robert, are you back? I'm back. I don't know if you can hear me. Yes, we can hear. Robert, you know, there is a security button on your Zoom bar. Make sure that when you click on it, you have disallow the collaborate with Zoom apps and Okay. the start video. Let me see if I can share the screen. Security. Okay, in the security, make sure that you are unchecked. Share screen, unmute yourself, start video, share whiteboards, collaborate with Zoom, or annotate on share content. Okay, so pongo share. I add share screen. All of them should be unchecked. Okay. Unchecked. Annotate on share content, unchecked. Collaborate with Zoom apps, unchecked. Share whiteboards, unchecked. Start video, unchecked. Unmute themselves, unchecked. And share screen, unchecked. Okay, let me see. Okay, share content, screen. I'm actually through my iPad. I had to turn off my computer. So I'm gonna see if I can. Yes, and I'm gonna let me know if you can see my screen right now. Yeah, we can see your screen. All right. Well, ladies and gentlemen, first time that happens. I had heard legends about that, but something I won't tell my grandchildren. Okay, so let's go back to where we were, which Bom, is the... vamos voltar à apresentação agora, que é a parte de fala. There you go. Okay, so what I was telling you before we got that dramatic interruption, which we'll apologize and laugh later, is that the most important thing is that when you take the exam, TOEFL, you speak to a computer, IELTS, you speak with an examiner, and that's the most important thing. Both are around 15 to 16 minutes, but another important thing is that the IELTS speaking part, you can schedule it on a different day, or let's say 4 hours earlier. We have an Ash candidate. She took her exam yesterday. She had her speaking part at 9 in the morning, and then the rest of the exam was in the afternoon. So that difference gives you, it creates a space. And then lastly, there's the writing part. This part has changes in the new TOEFL.
All right, you have two questions. Question one is an integrated task where you, again, en la parte de, hago la traducción de la parte de speaking, vuelvo y le repito. Bom, muito bem. O que o Robert estava falando anteriormente é que o mais importante é que no IELTS vocês estarão falando com o avaliador e o novo TOEFL vocês estarão falando com um computador. Dura em torno de 15 a 16 minutos. E no IELTS vocês podem agendar a parte de fala em um dia diferente ou vocês podem fazer a parte da fala antes de vocês fazerem o restante da prova. Por exemplo, tivemos uma candidata que ela fez a parte do speaking às 9 horas da manhã e o restante da prova ela fez durante a tarde. Então, ela teve aí um tempo para poder estudar mais, com uma vantagem. E agora vamos falar sobre a parte da escrita. Na seção de escrita, vocês têm duas perguntas no TOEFL. A primeira pergunta é uma tarefa integrada. Vocês têm que escutar, ler e escrever 150 palavras em 20 minutos. En una parte escrita que es más o menos 150 palabras en 20 minutos. You know, tienen 20 minutos para eso. Question number 2, this is a new question in the TOEFL IBT. Essa é uma nova questão no TOEFL IBT, que é a questão 2. Ustedes tienen que dar su opinión en un tema, en una conversação. Bom, vocês têm que declarar e dar a sua opinião em um tópico dado em uma aula, em uma discussão de uma aula online. Isso 100 palavras em 10 minutos. Tudo isso fica ao redor de 20 minutos e também é digitado. Esse comentário vai ser mais ou menos de 100 palavras, and you have 10 minutes to write it. Ustedes tienen 10 minutos para escribirlo. So in total, this section on the TOEFL, en total esta sección en el TOEFL, is around 29 minutes. En esta sección en el TOEFL es de 29 minutos, ¿ok? Es typed, ¿no? Ustedes la pueden escribir, ¿ok? O sea, ustedes la escriben en el computador, ¿ok? In the current TOEFL, en el actual TOEFL, which No you TOEFL take atual, July 26, el cual ustedes, si ustedes lo tienen que tomar antes de julio 26. é o que vocês farão se vocês fizerem o TOEFL antes do dia 26 de julho. São duas questões. É basicamente a mesma coisa nessa parte da questão número 1. É um tema integrado onde vocês vão ler, escutar e escrever. São 150 palavras em 20 minutos. A una pregunta, and you need to write 350 words in 30 minutes. Ustedes tienen que escribir 350 palabras en 30 minutos. In total, the section is 50 minutes. Bom, a questão 2, vocês farão uma redação argumentativa, são 350 palavras em 30 minutos, e tudo isso é ao redor de 50 minutos, e também é digitalizado no antigo TOEFL. O IELTS tem duas perguntas. Primeira pergunta, descrever um gráfico. Ustedes generalmente tienen um gráfico de barras. 150 palavras em 20 minutos. And you need to explain in your own words what's going on. Ustedes tienen que E escribir. vocês devem explicar em suas próprias palavras o que está acontecendo. Questão número 2.
Ustedes responden a un punto de vista. Vocês respondem sobre um ponto de vista, ou um argumento, ou um problema. Algún problema, but it's shorter than in the TOEFL. Es más corto que en el TOEFL. You have to write 200. Mas é mais curto que o TOEFL atual, são 250 palavras em 40 minutos. No total, no IELTS, a sessão de writing são 60 minutos. Vocês podem escrever à mão ou podem digitar. That depends on where you take the IELTS. Isso depende de onde ustedes tomam. Depende aonde vocês farão a prova do IELTS. Uma coisa que devo enfatizar: se vocês fizerem o IELTS, terá que ser o IELTS acadêmico. Existem dois tipos de IELTS, geral e acadêmico. Vocês devem escolher o IELTS acadêmico. Outra coisa muito importante: either the TOEFL or the IELTS, you need to take them at a center, at a official center for the exam. Ustedes tienen que tomar el examen. Uma outra coisa importante: para fazer o TOEFL ou IELTS, deve ser feito em um centro oficial. Não se pode fazer a prova vaga da internet. A Visa Screen não aceita dessa maneira, só se for em um centro oficial. Levem isso em conta. Anotem isso. O novo TOEFL IBT não tem descanso. Não tem uma pausa. O antigo TOEFL, que é o TOEFL atual, tem uma pausa de 10 minutos. O IELTS Ustedes tienen que completar en el IELTS la sección de comprensión auditiva, comprensión de lectura y escritura, ¿ok? No IELTS, a parte de leitura, de escutar, que é o listening, e de writing, que é a escrita, essa sessão tem que ser feita no mesmo dia, e não há intervalo entre essas sessões. Já a parte da fala, que é speaking, pode ser agendada para um outro dia. Para completar, ya aquí, bom, para encerrar, curva descendiente para cerrar la presentación. This is a table where we're comparing both exams. Esto es una tabla. Essa é uma tabela que compara as duas provas. TOEFL IBT, vocês acabam em menos de 2 horas. O IELTS é ao redor de 2 horas e 45 minutos. Comparado ao TOEFL atual, que vai começar a suceder em julho 26. No el TOEFL nessa tabela estamos comparando o TOEFL IBT atual com o IELTS. Não é o que será feito depois do dia 26 de julho, é o atual. Em ambos exámenes, ustedes tienen una sección de lectura. Tarefas. Nos dois exames, vocês terão sessões de leitura, de escrita, de fala e de escuta. El resultado máximo del TOEFL es 120 puntos. Each section. O TOEFL, o máximo é de 120 pontos. E cada sessão são 30 pontos. Ustedes los califican como en bandas, como en cintas. 0, 1, 2 are 0, you did not answer anything. Si ustedes sacan un 0, es que ni siquiera no respondieron nada. 1 is you're just learning the language. Ustedes, si sacan uno, hasta ahorita están aprendiendo el idioma. Pero, por ejemplo, a score of 6.5 means you're a competent user. And a score of 7 means you're a good user. Entonces, en el IELTS,
Visa screen requires, on IELTS, Visa screen requires you to get an overall score of 6.5. That means that reading, listening, and writing should be above 6 or 6.5. No IELTS, vocês são avaliados de 0 a 9 faixas, sendo que 6,5 a 7 é a média para ser aceito pelo Visa Screen. You need to get a 7, which means you're a good user of the language. Pero para la parte de hablar, de expresión oral, ustedes necesitan 7, ¿ok? On the TOEFL IBT, the score overall needs to be 81. En el TOEFL IBT, el resultado general tiene que ser 81. Bom, a pontuação geral do TOEFL deve ser 81 e a parte da fala deve ser 24 pontos. Este é desafiante. We have had situations, hemos tenido situaciones where the people get the overall score, donde las personas sacan el resultado global over 81, por encima de 81, but the speaking section is not over 24, pero la sección de hablar no es 24, sino es 23 o 22, it's 23. E tivemos casos onde as pessoas tiraram a pontuação geral de 81, porém a parte de speaking não chegou a 24, então não é aprovado. El resultado global, recuerden, para el TOEFL 81, para la parte hablada 24, and on IELTS, overall score 6.5, el resultado completo 6.5, and speaking score 7. Now, this is something important for you to take into account. Esto es algo importante para que ustedes tengan en cuenta. The graders in the TOEFL IBT, los que califican el examen TOEFL IBT, Os graduados, quem passa no TOEFL IBT, Artificial intelligence, 90% está siendo 90% são computadores, inteligência artificial. 10% habrá alguna persona calificando, algún humano, generalmente es en la sección de hablar, ¿no? Alguien que escucha. On the IELTS, this is what they claim. En el IELTS, esto es lo que ellos aseguran. Graders é avaliador, perdão, galera. O avaliador no TOEFL, 90% das vezes é um computador e 10% das vezes é um ser humano. Já no IELTS, 100% das vezes é um avaliador certificado. Então, é 100% humano. But it can make a difference. Puede hacer una diferencia. Validity, 2 years. Both exams are Validade. valid. As duas provas são válidas por 2 anos. 2 anos. E o preço das provas é relativamente o mesmo, ao redor de $200. The obvious question, la pregunta A pergunta óbvia. What road must I take? Okay? ¿Qué camino Qual caminho devo seguir para pasar el examen? And so there is no easy answer for this. Bom, não há resposta fácil para isso. Okay? Our advice, Nosso conselho é que vocês façam testes de prática para as duas provas, para que vocês possam ter, experienciar os dois formatos. para experimentar los formatos. That's something we are doing at BSR. Es algo que nosotros estamos haciendo en BSR. É uma coisa que nós fazemos no BSR. Either TOEFL or IELTS. Para la gente que ya llega al momento de prepararse. Quando chega no momento de se preparar para o TOEFL ou IELTS. Temos um exemplo de prova de IELTS e um exemplo de prova de TOEFL. Baseado na experiência do aluno. E nos resultados, analisamos as performances e chegamos juntos em um resultado para identificar
qual prova que te veste melhor. Se acomoda mejor para lo que ustedes necesitan. We help you make an informed decision based on your research and your personal preferences. En realidad, les acompañamos a tomar una decisión importante, que es cuál camino tomar, cuál examen tomar, basado en lo que ustedes han investigado, en sus pruebas y sus preferencias personales. Now, something that is Então, very analisaremos qual que combina melhor com vocês e vocês podem tomar uma decisão informada com base em suas pesquisas e em seus conhecimentos pessoais. La preparación es crucial. Imagine Preparação é crucial para o sucesso nessas duas provas. sin prepararse. It's the same Imagina fazer o NCLEX sem se preparar. É a mesma coisa. secret. Les voy a contar un secreto. Vou lhes contar um segredo. Fluent in English. Yo hablo Sou fluente em inglês. inglés. If I take the TOEFL or I take the IELTS or I take the TOEIC or whichever exam, se eu tomo nossos E se eu exames, tomo qualquer prova de proficiência de inglês, eu preciso me preparar, mesmo sendo fluente. time management, es manejo del tiempo, es Manejamento de tempo conocer las preguntas, es knowing é conhecer as perguntas, es conocer cómo va el examen. é conhecer a ordem da prova. Isso é muito importante para se preparar. We help Agora, outra coisa. based on your strengths. Les Ajudamos com que vocês escolham, una decisión tomem uma decisão baseada em suas forças. more comfortable. ¿Dónde se sienten Em qual prova vocês se sentem mais confortáveis? hablando contra un computador, speaking with a computer, Falando com o computador, falando com uma pessoa, writing a very escrevendo, computer-based comment, escribir un comentario muy corto or writing escrever um comentário muito curto, explain your arguments, o escribir un ensayo donde ou escrever um resumo onde vocês possam explicar os seus argumentos de forma mais extensa. you need to take into account. Okay. Essas são as coisas que vocês devem levar em conta. Further ado, I'm just gonna just release the screen. Let me see how I can do this. And I'll turn it on to you, David. Te paso la Agora desativarei a tela e passarei a tela para David, Espérate un momento, stop sharing. para que ele possa manejar as perguntas e as respostas. Yo he contestado algunas de las preguntas, pero he dejado buena parte. Respondi algumas perguntas, porém deixei algumas perguntas. Explíquese una gotica más lo de las bandas en el IELTS, que no les quedó claro. So somebody wants to get a better understanding about the Alguém gostaria de entender mais sobre as bandas de IELTS, que seriam as faixas de IELTS, de 0 a 9? Caso vocês queiram adicionar ou agregar algo sobre, tem alguma dúvida, é só mandar no chat. Yeah, of course. I mean, IELTS is scored. El IELTS es calificado on a O IELTS é pontuado 0 to 9, en una escala de 0 a 9. Where uma 0 escala de 0 a 9, score, donde 0 onde 0 é a menor nota and 9 is the highest score. e 9 a maior nota. For visa screen, para el visa screen, you Para need Visa Screen, 6.5. Para visa vocês screen, devem ter debe tener 6.5 6.5 en todas las secciones, em todas as sessões, speaking section, where you com exceção da parte de speaking, onde vocês devem tirar 7, no mínimo, ustedes para ter o Visa Screen. ¿ok? 7, ¿qué significa? That you're a good user. 7 significa que ustedes son buenos usuarios del idioma. Each 7 significa que vocês são bons usuários do idioma. scale has a specific name. Cada ponto na escala tem um nome específico, It's not that important right now. Realmente no es tan importante. porém não é tão importante agora. What is more important, lo que es más importante es O que é mais importante 6.5 and 7. Ustedes tienen é que focar em conseguir 6.5 e 7 na parte de speaking. You already said it, but I think you need to say it again. Is people wants to know if you give not only help preparing for the exam, but practice tests. So I think you want to emphasize that.
Bom, algumas pessoas estão perguntando se o Robert dá prática ou simulados para se preparar. Agora, o Robert irá falar, responder. Quando vocês fazem todo o processo com o grupo Nash, mesmo que você esteja aprendendo inglês agora, estejam aprendendo pela primeira vez agora e tenham chegado no ponto, ou caso vocês já estejam prontos para fazer a prova, a primeira coisa que vamos fazer, claro, vocês devem estar registrados com o grupo Nash e no processo do Nash. A primeira coisa que fazemos é nós daremos simulados, exemplos das duas provas, IELTS e TOEFL. E nós avaliamos de acordo com seus resultados e desempenhos. Qual a prova que cabe melhor a vocês a fazer? Depois disso, vocês podem ir para as aulas do IELTS ou para as aulas de TOEFL, que chamamos de TOEFLicious. Nas duas aulas, vocês se encontram com o professor uma vez por semana e vocês têm acesso à plataforma tem mais de 300 exercícios a cada sessão. Para o TOEFL, vocês têm 3 simulados. E IELTS, vocês têm quase 5 simulados. Tudo na plataforma e tudo é dirigido pelo seu professor. Então, o professor vai dirigir vocês aonde que vocês vão fazer os simulados. Lembre-se que a prática leva à perfeição. A próxima pergunta importante. Algumas pessoas não estão entendendo que existem centros oficiais para que vocês possam fazer essas provas oficialmente. A pergunta é em que lugar se pode tomar o TOEFL ou o IELTS. Okay, so you can take the TOEFL and the IELTS in, I believe, almost every country in the world. Vocês podem fazer TOEFL e IELTS em praticamente todos os países do mundo. Tenho curiosidade, porém vou checar. Podem fazer na Coreia do Norte ou Cuba. Podem fazer no Irã. Talvez também na Venezuela. Cada país do mundo tem centros oficiais onde vocês podem fazer as provas. Só na Colômbia tem pelo menos 20 cidades onde vocês podem fazer o TOEFL, por exemplo. Então, podem ter certeza que no Brasil tem esses centros registrados e oficiais, principalmente nas grandes metrópoles. Okay. Robert, yo chequeé a Venezuela en enero de este año y hay centros de TOEFL en Venezuela.
Perfect. It's great to hear. Okay. So no me asustes a los venezolanos. Tienen nombre malo. Okay. Well, one never knows. No, but it's good to know. No, muy bien, muy bien. Aquellos, for those who are curious, TOEFL, ets.org, la compañía que da el TOEFL, que se llama la ets.org, tiene todos los ets.org é um site oficial e nesse site, ets.org, vocês podem encontrar aonde que vocês podem fazer essa prova. Todos los centros están disponibles y obviamente les colaboramos para que lo puedan agendar. ¿Ok? Muy bien. Tanto el IELTS como el TOEFL se toman en todos los países. En Colombia, aquellos que están preguntando, la mayoría de veces el IELTS mucha gente lo toma en el British Council, en el Consejo Británico que hay en los diferentes. IELTS geralmente se toma, se faz no Conselho Britânico que existe em diferentes países. Okay. Very good. The next question that so, you know, Gente, eu tô vendo aqui no Rio, aparentemente tem 15 lugares que vocês podem fazer. A pergunta que fizeram é qual que o Robert recomenda. Do you have something else to say about that? I think it's a matter of preference, but I think, do you have anything else to say about that? Okay. Actually, today I have this fortunate. I think it's going to happen only once. Va a suceder una sola vez. Since the TOEFL is changing, como el TOEFL está cambiando, Como o TOEFL está mudando, at least I can give you the answer. pelo menos eu posso dar-lhes uma resposta. The current TOEFL or the Se você deve tomar o TOEFL atual ou o novo TOEFL. toman el TOEFL de hoy, Porém, não há como escolher por vocês se seria melhor o TOEFL ou o IELTS. if in your NASH process you Se no seu processo de NASH, before July 26, vocês precisam fazer o TOEFL antes de julho 26, tomar el TOEFL antes de julio 26, well, you have to take the TOEFL before July. a recomendação é que vocês façam antes do dia 26 de julho. But if you can wait, or if Mas, se vocês podem esperar, si ustedes pueden esperar o lo pueden posponer, I would take the new TOEFL. Yo tomaría el nuevo TOEFL. eu faria o novo TOEFL. Less, es una hora. É 1h30 menos That is a tempo. blessing for your Menos brain. tempo. Eso es una É uma bendición bênção para o seu cérebro. Okay? So you enter the speaking section and the writing section with a clearer mind. Ustedes Então, llegan vocês entram na parte de speaking a la sección de expresión escrita con e una de escrita com uma mente mais fresca, mais limpa. So that's something that I can answer. Eso es algo que yo sí puedo responder. Então, isso sim é algo que eu posso responder. Ustedes pueden esperar. I would Caso vocês possam esperar, eu esperaria. official BSR recommendation. Essa é uma recomendação oficial do BSR. Isso significa que o TOEFL novo é mais fácil? Não necessariamente. Porém, é menos cansativo do que o TOEFL antigo. As perguntas são as mesmas. A única pergunta que muda é a segunda redação. É menor e vocês têm menos tempo e talvez seja um desafio. Às vezes, pessoas se sentem mais confortáveis com mais tempo para escrever. Mas você deve escrever algo mais curto, sem palavras. Então, ainda melhor. Agora, vamos falar do novo TOEFL ou IELTS.
Pergunta difícil. Se vocês se sentem mais confortáveis falando com um humano, eu iria com o Yeltsin. Se vocês não se sentem mais confortáveis em falar com o computador, eu faria o TOEFL, porque são só 4 minutos de speaking. E no IELTS vocês devem falar com 15 minutos. Mas é com o ser humano. O IELTS tem desafios. Mais tipos de perguntas para reading e listening. Para o TOEFL, vocês só devem se preparar sobre como responder as perguntas múltiplas questões. Completar la frase. And sometimes, if you're not prepared, that can be challenging. No IELTS existem os gráficos e o preenchimento de espaços em branco, preencher frases, e isso pode parecer desafiador. Algumas pessoas podem ter dificuldade com o sotaque britânico. Both TOEFL and IELTS have very standard accents. The pronunciation is very standard. Both standard American pronunciation and standard British pronunciation. Tanto no TOEFL como no IELTS. As duas provas têm sotaques bem padrões. Tanto o TOEFL tem um padrão americano e o IELTS tem um padrão britânico. So that's something that you need to take into account. I cannot answer that question. I think the best answer, Vocês devem levar em conta também que a redação do IELTS vocês escreverão mais. Porém, não posso dar uma resposta concreta. Faça o processo conosco. Nós iremos avaliar o seu processo de aprendizagem e iremos juntos decidir qual caminho seguir. Eu conheço pessoas que fizeram o TOEFL 3 ou 4 vezes e não tiveram sucesso. E aí eles fizeram o IELTS e passaram de primeira. E vice-versa. Também conheço pessoas que fizeram o IELTS 3 ou 4 vezes e depois fizeram o TOEFL e passaram de primeira. Vamos descobrir juntos qual das duas provas combina melhor com vocês. Qual caminho seguir e como fazer a melhor performance possível. Robert, I always tell people, because I have heard from a couple of nurses, that the verbal in-person IELTS is a bit of a double-edged sword. For as much as you can charm the speaker, it can actually go the other way around, where you just hit it off the wrong way. And there is just nothing that you can say that they feel that they understand from you, and that's it. There are no second chances. Yes, okay, it's true. So, it's a double-edged sword, sí. La experiencia, como dice David. Bom, como David disse, a experiência do IELTS de falar com uma pessoa que vai te avaliar, assim como vocês podem encantá-lo com o carisma e poder mostrar todos os seus conhecimentos da língua, também pode ser que possa ser prejudicial caso vocês falem alguma coisa errada ou não prestem a atenção devida ou tenham uma química negativa com o avaliador. Então, pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. And that really played against them. Sí, he oído historias de
que llegaron y el Também examen. já escutei histórias que um avaliador não estava no seu melhor dia e não o avaliou bem. Something to take into consideration. Isso é uma coisa para se levar em consideração. Que la gente hace sobre en el país específico que donde se toma. Quiero que todo el mundo sepa que en el website los pueden encontrar. Por ejemplo, en México hay más de Nas 200. páginas oficiais das duas provas, vocês podem encontrar o lugar mais perto da casa de vocês para que vocês possam fazer. Talvez não tenha na mesma cidade, porém em alguma cidade vizinha ou perto de alguma grande metrópole do Brasil. En todos los países donde tomar hay centros. En el momento de irlo a tomar, se busca el centro que sea más Pela minha pesquisa, existem mais de 7 lugares para se fazer em São Paulo. examen de inglés, el IELTS o el TOEFL, con el examen del NCLEX, que tiene un número de centros limitados donde se pudiera tomar el examen. Okay. So there is a very large number of places where you can take both IELTS or TOEFL. Once you're ready, Robert and us, we will help you find the best center for you to take it. Just to Assim que give an você estiver pronto, Robert e nós encontraremos o melhor lugar para que vocês possam fazer essa prova. look up, places like Ecuador that I know has over 72 places. I think I recently checked Bolivia, who has like 19 locations where you can go and take it. I think one of the few countries who has a limited number, and somebody asked me, was Paraguay, which I believe only has two Um país locations. que há um número limitado de locais oficiais é o Paraguai, que só tem 2. En todos los sitios hay donde ir a tomar. I think you pretty much covered all the other questions, Robert. Okay. Most of those, I'm trying to see if I Bem, as missed. outras perguntas foram praticamente cobertas. Caso vocês tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer em português ou queiram testar o inglês e levantar a mãozinha, muito bem-vindos. Qué pena no haberte llamado antes. Tranquilo. Mi pregunta es, con este nuevo TOEFL que hay, ¿si hay simulacros para practicar? ¿Hay simulacros? Gracias. Existem simulados para praticar para o novo TOEFL? Excellent question, excelente pregunta. She's basically asking, Ótima pergunta. mock exams for the new TOEFL. Si tiene simulacros para el nuevo TOEFL. ETS has already published one mock exam. La compañía que ETS já publicou um simulado oficial corresponde al formato que corresponde ao formato que será feito em julho 26. Oficialmente, há um simulado. Assim que o tempo passa, tenho certeza que ITS irá produzir mais material de estudo para o novo TOEFL. Now, with regards to Global Exam, which is our partner in the material that people prepare for both IELTS and TOEFL, si nos vamos a dirigir a Global Exam, que es nuestro socio, nuestro aliado. Bom, em relação ao Global Exam, que é o nosso sócio, quanto material para as licenças, eles estão fazendo as mudanças também. Isso sendo dito, você se preparando com o antigo formato do TOEFL, não há muita coisa que vai mudar. Muito pelo contrário. Vocês estarão mais preparados, o que fará mais fácil quando vocês fizerem a prova do novo TOEFL. Porque imagina que vocês se prepararão para subir uma montanha, mas quando chega o dia da corrida, vocês só têm que subir metade da montanha. Então, não machuca se preparar para correr a montanha inteira.
cada vez el material se va a volver solo para el nuevo formato. De acordo com o tempo, com que o tempo vai passando, teremos mais simulados oficiais e práticas Are gonna go into e plataformas para o novo formato. Amalia, ¿algo más? Sí. En la presentación que decía el señor, dice que es válido cada 2 años, o sea, cada 2 años debemos tomar el TOEFL y cada 2 años Bom, debemos... na apresentação se falou que é válido a cada 2 anos. Muchísimas gracias. Con gusto. So she's asking if, when I mentioned the validity of the exam for the 2-year validity of the exam, does that mean Sobre a validade de 2 anos da prova. every 2 years and you need Isso significa que você deve fazer o TOEFL a cada 2 anos e você deve pagar $200 a cada 2 anos? No. A resposta é não. Siguiente. Si O que passa é o seguinte: se você faz o TOEFL e passa, ese resultado es válido por 2 años. esse resultado é válido por 2 anos. When you're successful in the exam, that result is valid for 2 years. Okay? If for some reason Se por algum motivo take the TOEFL again, si por alguna razón vocês precisam fazer o TOEFL novamente and those 2 years pass, e esses 2 anos passaram, you need to take the exam again. Tienen que tomar aí você deve fazer a prova novamente. and hopefully you'll be successful at it again. Okay? E esperançosamente vocês terão sucesso. Déjame complemento un poquito la respuesta. O Davi vai complementar a resposta. El proceso para venir a los Estados Unidos requiere que O ustedes processo para vir nos Estados Unidos requer que vocês façam as 2 provas, y una o prueba, NCLEX sea que tomes el e a prova de inglês, TOEFL ou IELTS. proceso, una vez que lo empezamos, O processo, uma vez que começamos, a los 2 exámenes, hacemos el proceso y con el examen del TOEFL vigente. Solamente lo tienes que tomar una vez y nunca más los a tienes. intenção é que vocês façam o restante do processo assim que vocês passem. Então, ele será vigente. Existe en los últimos 2 años, pero una vez que se sacó un documento que se llama el Visa Screen, que se requiere para hacer el proceso, nunca más tienes que volver a tomar el examen. No tienes que volver Não a... é necessário fazer a prova novamente a partir do momento que a sua prova está vigente e vocês fizeram o Visa Screen. Y lo pasaste con el puntaje que era. Y estamos haciendo el proceso hoy. Te toca volverlo a tomar, porque el examen no... Porém, se passam os 2 anos e não é feita a parte migratória, a parte do Visa Screen, aí sim vocês teriam que fazer novamente. Cuando estamos metiendo los... O único motivo para vocês terem que comprar uma nova prova de proficiência de inglês seria repetir na prova, não passar, ou passar os 2 anos e não ter feito a parte do processo migratório. You only need to take the Tirando isso, não existe motivos para comprar uma outra prova de inglês. years of we starting the immigration process because it's needed for a document called the visa screen. Once we have the visa screen, you don't have to ever take the TOEFL again. Okay. Amalia, ¿te contestamos la pregunta? Sí, muchas gracias. Okay. Eso estaba un poquito, como decía, válido y años. Cada 2 años, Sí. el costo, precio, No, $200. No hay que Ok, volverlos a tomar. gracias. Muy amable. No lo tienes que volver a tomar, tranquila. Ok. Gracias, David. Gracias, mi señor. Okay, gracias. Okay, Robert, I don't really have any more questions on the chat. I don't know. Muito bem, não temos mais perguntas no chat. So, as usual, thank you, Robert. Como siempre, Bom, muchísimas gracias. usualmente, muito obrigada, Robert. Magnífica apresentação para entendermos a diferença entre as 2 provas. Who's just missing to take the TOEFL or the IELTS, so they're coming your way to finish preparing for it. Algunas personas que les falta el último empujón para pasar el examen de inglés. Algumas pessoas que falta o último empurrão para passar na prova de inglês. E estamos ansiosos pelas ofertas
laborais. We're looking forward to your next presentation. And I think Estamos ansiosos pela sua próxima apresentação, Robert. Muito obrigada a todos por terem participado da reunião. Tenham uma ótima noite. Thank you, Carrie. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Thank you, Amanda. Julia, sorry, I just read I was going a little bit quick. I hope I slowed down during the presentation and you were able to give the translation comfortably. If not, next time I'll go slower. Okay. Buenas Good noches night, a todos. everybody. Gracias. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Good night, everyone.